Vereadores do Rio discutem transferências de voos do Santos Dumont para o aeroporto do Galeão. Agentes da Defesa Civil participam de audiência pública na Câmara Municipal para debater as condições de trabalho e o plano de cargos e salários. E mais, jogador Vini Júnior, que vai receber o título de cidadão carioca, é escalado para liderar comissão antirracismo da FIFA. Quinta-feira, dia 15 de junho de 2023. O Câmara Rio Notícias, segunda edição, está começando agora. Boa noite. Na sessão desta quinta-feira, os vereadores do Rio reforçaram a necessidade de discutir o ordenamento da cidade junto ao Poder Executivo. Os parlamentares debateram ainda sobre a manutenção das árvores nas ruas da capital. O Parlamento Carioca aprovou em segunda discussão o projeto de lei que trata da execução dos serviços de poda, corte, remoção com destoca e substituição de árvores no município. No caso de remoção de árvores, o replantio no mesmo local é obrigatório, devendo ser indicada a espécie vegetal a ser plantada. Apesar de ter sido aprovado, os vereadores se manifestaram sobre o projeto. A Light tem feito um serviço em conjunto com a Conlurb. A Light é responsável apenas pela média tensão. Então, toda vez que a árvore esteja numa rede de média tensão, a Conlurb, por motivo de segurança, ela não pode fazer a poda. E aí, é uma situação da cidade que nós encontramos aqui, infelizmente, um plantio errado na cidade, porque eles querem plantar exatamente a árvore debaixo do fio. Isso vai causar problema futuro para a cidade. Se há alguma dificuldade, vereador, presidente da Casa, Marcos Braz, para a prestação do serviço, nós temos que identificar qual a dificuldade e buscar resolvê-la. Mas o cidadão comum, ele tem que ter assegurado o direito de poda pelo poder público municipal. Eu votei preocupada porque, infelizmente, até mesmo hoje, quando o trabalho de poda de árvores é executado pela Conlurb, muitas vezes deixa a desejar. A poda é mal efetuada. O projeto de lei que proíbe a circulação de veículos motorizados em todas as ciclovias e calçadas recebeu emenda e saiu da pauta da ordem do dia para a apreciação das comissões. Durante a sessão plenária desta quinta-feira, os parlamentares também discutiram a situação do ordenamento público da cidade. Hoje, nós todos fomos surpreendidos com a retirada da carrocinha de pipoca na lateral dessa casa. Tiraram. Eu fiquei muito assustada. Primeiro porque a ocupação dessa lateral foi autorizada formalmente por essa casa. Segundo, presidente, que existe uma lei. Pipoqueiro é patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Pipoqueiro precisa ser tratado com todo o respeito. Ele é histórico. Eu acho que a gente tem que colocar e continuar frisando como o prefeito vê os trabalhadores ambulantes dessa cidade. Vamos, de fato, começar a prestar atenção e regularizar e dar direito a quem de fato merece. A partir do ano que vem, apenas voos vindos de Brasília e do aeroporto de Congonhas, em São Paulo, vão aterrissar no Santos Dumont. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes. A decisão faz parte de uma luta antiga do governo do Rio de revitalização do Galeão, que sofreu uma queda expressiva na circulação de passageiros nos últimos anos. A decisão foi anunciada em Brasília, depois de um encontro do prefeito do Rio com o presidente Lula. As mudanças, de acordo com a previsão do prefeito, só devem acontecer a partir de janeiro do ano que vem. O Santos Dumont só vai receber voos de Brasília e do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Todos os outros voos domésticos e internacionais terão como destino o aeroporto Tom Jobim. Isso é uma mudança importantíssima, né, sobre todos os aspectos. O Rio é uma cidade que precisa de um aeroporto nacional, é a porta de entrada do Brasil. Isso afeta
não só passageiro, mas carga. Hoje o custo para o carioca é muito maior, para o turista que vem para o Brasil, vem para o Rio, é muito maior para chegar aqui no destino final, que ainda é da maioria dos estrangeiros, ainda é a cidade do Rio de Janeiro. Então é uma conquista excepcional, uma luta de pelo menos 2 anos e meio. De acordo ainda com a Prefeitura, a concentração de voos no Santos Dumont vem trazendo prejuízo e superlotação para o aeroporto, que fica na região central da capital. Em abril, o governo federal determinou que a operação do Santos Dumont não ultrapassasse 10 milhões de passageiros em 2023. De acordo ainda com o prefeito Eduardo Paes, não foi debatida a questão da gestão dos aeroportos com o presidente Lula. Em relação à concessão, Changi, Singapura, SPE, isso tudo são debates que nós ainda vamos travar e que nós esperamos chegar a um consenso, mas ainda não é o tema de hoje. Na Câmara de Vereadores do Rio, uma comissão foi criada em abril para tentar conter o esvaziamento do aeroporto do Galeão e o aumento no número de passageiros no Santos Dumont. Os parlamentares alertam para os impactos na economia, já que houve a perda de voos internacionais. A Firjan estima um desequilíbrio na oferta de voos entre os aeroportos. Em números, pode ser traduzido em 4,5 bilhões de reais por ano. Só no ano passado, o Santos Dumont teve um fluxo de 10 milhões de passageiros. A ideia é de que este ano seja reduzido para 9,5 milhões de passageiros. Antes da pandemia, o aeroporto internacional recebia quase 14 milhões de passageiros. No ano passado, o movimento despencou para cerca de 6 milhões. O assunto, é claro, esteve na pauta da sessão plenária desta quinta-feira. Não adianta tentar esvaziar o Santos Dumont quando, na verdade, o pior problema que nós estamos vivendo é o aumento dessas passagens que saem do aeroporto do Galeão. Hoje nós temos um local vazio, não temos mais nenhum tipo de loja. A gente precisa fazer uma discussão muito importante nesta casa, porque essas companhias também precisam estarem inseridas no processo. Precisam se inserirem no processo, porque não há condição alguma de compararmos uma passagem aérea, por exemplo, de São Paulo, Guarulhos, ou qualquer outro aeroporto de São Paulo, com o Galeão. A gente precisa fazer um trabalho aqui para mostrar para a população que essa comissão veio para fazer a diferença. Eu consigo enxergar tal proposição de uma maneira um pouco diferente da senhora, porque visto que teremos um monopólio dentro da cidade do Rio de Janeiro e provavelmente as passagens ficarão mais caras, e extremamente preocupante para todas as pessoas que moram na cidade do Rio de Janeiro, que vão enfrentar um problema seríssimo de insegurança ao cruzar determinadas linhas de nossa cidade, que todos sabemos que é extremamente insegura. Em nota, a Infraero informou que é uma empresa pública e segue as diretrizes estabelecidas pelo governo federal e pelo Ministério de Portos e Aeroportos. O Rio Galeão também se posicionou. Disse que a coordenação dos aeroportos do Rio e o aumento da conectividade da malha aérea permitem que a cidade do Rio de Janeiro volte a operar como um dos principais hubs do país e que essa condição possibilita ao Rio de Janeiro explorar e ampliar todo o potencial turístico e econômico, contribuindo com o desenvolvimento do Brasil. No Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado neste dia 15 de junho, um dado alarmante. O estado do Rio aparece entre os primeiros no ranking de casos. Os números você confere no próximo bloco. E mais, agentes da Defesa Civil participam de audiência pública na Câmara Municipal. Fique com a gente, o Câmara Rio Notícias, segunda edição, volta em instantes. Sinal vermelho no calçadão de Campo Grande, na zona oeste do Rio. Fiscais da Secretaria de Ordem Pública apreenderam dezenas de barracas durante uma operação de ordenamento. Foi depois de denúncias feitas pelos próprios moradores. Segundo eles, as estruturas atrapalhavam o vai e vem nas calçadas. A Conlurb também participou da ação. Foram recolhidas quase 2 toneladas de lixo.
Categoria fundamental na prevenção e recuperação de áreas atingidas por desastres, os servidores da Defesa Civil Municipal participaram de uma audiência pública promovida nesta quinta-feira pela Comissão de Proteção e Defesa Civil da Câmara de Vereadores. Em pauta, o plano de cargos e salários e as condições de trabalho dos agentes. Uma instituição que há 45 anos salva vidas. Só no ano passado, a Defesa Civil realizou cerca de 11 mil vistorias em áreas consideradas de risco. Um trabalho que serve de referência para todo o país e que tem reconhecimento internacional. Nesta quinta-feira, a Câmara Municipal promoveu uma audiência pública para discutir as condições de trabalho dos servidores da Defesa Civil. Nós vivemos numa cidade e que muitas dessas áreas onde a gente implementa o sistema de alerta e desastre, de alarme comunitário, são áreas conflagradas, são áreas onde a segurança é muito difícil e para exercer a atividade de defesa civil ali, exige muita expertise do agente, do técnico, do auxiliar, do engenheiro, de toda a Defesa Civil em si como instituição e também de todo o sistema. Foi a primeira audiência pública realizada esse ano na Câmara Municipal para ouvir as demandas dos agentes da Defesa Civil do município do Rio. Entre outros pontos, a categoria reivindica plano de saúde, melhoria salarial e a aprovação do plano de cargos, carreira e salários para os servidores da Defesa Civil. Já está em contato com a Fazenda, a solicitação até nossa de criar um grupo de trabalho para que a gente possa fazer a quatro mãos, né? O pessoal técnico da Defesa Civil com o pessoal técnico da Fazenda para a gente chegar nesse valor orçamentário, nessas questões apresentadas e solicitadas pela nossa Comissão de Defesa Civil. Em 2016, os servidores receberam um adicional de risco de vida como compensação financeira, mas em 2021, esse benefício foi retirado, o que resultou em uma significativa diminuição na remuneração desses profissionais. A gente precisa realmente de uma coisa objetiva e prazo. Não dá mais para esperar tanto. Para o vereador Rogério Amorim, o objetivo do encontro é contribuir para regularizar a situação dos agentes que trabalham em regime de plantão, em locais acidentados e de difícil acesso. Eles precisam ter a segurança dos seus salários, do seu plano de cargos e salários para poderem exercer sua função de salvar vidas, colocando a vida em risco. Então é fundamental que o Executivo abrace essa ideia e nós consigamos tirar do papel esse plano de cargos e salários tão fundamental para esses funcionários. Tem funcionário da Defesa Civil que se arrisca a sua vida por R$ 1.400, R$ 1.500. Isso é um absurdo. Nós temos que, de fato, valorizar esse profissional tão importante e tão lembrado nos momentos de catástrofe dessa cidade. No Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, celebrado neste dia 15 de junho, um dado alarmante. Só nos primeiros 5 meses deste ano foram registradas 2.600 denúncias apenas na capital. Os dados são do Disque 100. O estado do Rio de Janeiro é o segundo no ranking de violência contra idosos. Perde apenas para São Paulo. A Câmara Municipal tem a Comissão Permanente do Idoso, que disponibiliza um telefone gratuito para recebimentos de denúncias. 0800 2822 299. E aprovou um projeto de lei instituindo a campanha Junho Violeta. A proposta está sendo analisada pelo prefeito Eduardo Paes. A Câmara Municipal homenageou na noite desta quinta-feira a Escola de Samba Portela, que recebeu o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto. A iniciativa é da mesa diretora da Casa Legislativa. A repórter Simone Braga acompanhou a solenidade. Fundada em 11 de abril de 1923, no bairro de Oswaldo Cruz, zona norte do Rio de Janeiro, a agremiação coleciona 22 títulos. O último foi conquistado em 2017. Conhecida pelas cores azul e branca, é a única a participar de todos os desfiles da cidade. O símbolo da agremiação é a águia e Nossa Senhora da Conceição e São Sebastião são os padroeiros da Portela. Nomes famosos do samba carioca fazem parte da história da escola, como Paulo da Portela, Monarco, Paulinho da Viola e Tia Surica, que é a atual presidente de honra da escola. A agremiação, que celebra os 100 anos, também pensa na construção de novos capítulos vitoriosos na Sapucaí.
A Portela, né, representa a essência do Rio de Janeiro, o carnaval, a inclusão social nas nossas comunidades, e tem um bairro emblemático, né, Madureira, e eu fico muito honrado, né, em nome da mesa diretora, juntamente com a vereadora Vera Lins, de poder conceder essa maior honraria da casa pelo centenário da Portela, a escola de samba tradicional e, como eu disse, que busca todos os sentidos, a festa da democracia, a festa do nosso povo carioca, povo brasileiro, a essência do Rio de Janeiro, que é o turismo e que leva a nossa mensagem ao mundo afora. Então, muito parabéns aí à Portela e muito feliz. É muito importante para a Portela, primeiro porque é uma homenagem vinda da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, da nossa cidade. Portela, que é um símbolo do Rio de Janeiro, há 100 anos, fazendo parte da cultura da cidade, aqui recebendo a medalha Pedro Ernesto. Pedro Ernesto, que foi uma pessoa tão importante para o Carnaval, foi ele que oficializou os primeiros desfiles lá atrás, em 1935. Então, para a gente, é uma homenagem muito representativa, uma das mais representativas que a gente teve das comemorações do nosso centenário. Eu acho que para a Portela representa muito receber essa homenagem pelos nossos 100 anos. Portela é uma instituição cultural muito importante para o nosso país e a gente está muito honrado, muito feliz com essa homenagem, esse carinho. Nós ficamos muito emocionados, muito lisonjeados, porque esse centenário é difícil a gente ver o outro, né? Então eu quero agradecer muito a toda a diretoria, a todos que estão mostrando essa homenagem para a Portela e que a Portela faça um bom carnaval. Antes de encerrar, a gente fala do jogador Vini Júnior, que foi alvo de ofensas racistas enquanto esteve no Real Madrid, na Europa. Ele vai liderar uma comissão antirracismo na FIFA. A comissão será composta por jogadores que vão sugerir punições mais severas para casos de discriminação racial. No fim do mês passado, a Câmara Municipal aprovou uma homenagem a Vini Júnior, que é natural de São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. O atleta vai receber o título de cidadão carioca. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe o que acontece no Legislativo Carioca em câmara.rio nas nossas redes sociais em @CâmaraRio. Se você quiser rever alguma reportagem dessa edição, acesse o canal da Rio TV Câmara no YouTube. O conteúdo da nossa programação também está disponível em podcasts que você pode escutar na sua plataforma de áudio preferida. A seguir, você assiste ao programa Câmara Rio Entrevista. Hoje, o bate-papo será com Zico. A repórter Mariana Rosadas vai conversar com um jogador conhecido como Galinho de Quintino. Obrigado pela companhia e até amanhã.